Fala galera, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Nos Bastidores. Meu nome é Henrique Ventura, sou empreendedor e host do podcast e o nosso objetivo aqui é fazer um mastermind, ou popularmente conhecido como uma troca de ideias. Porque no mundo conectado que a gente vive, a gente costuma ver muito palco das pessoas. Então nosso propósito aqui é que você conheça histórias de pessoas comuns, assim como eu e você, mas que tiveram uma atitude acima da média e chegaram em resultados extraordinários. Mais do que a persona que você vê na internet, é o que ela é de fato. E eu tô com uma pessoa aqui muito especial, conheci aí há mais ou menos uns 6 meses, que tem um trabalho lindo, né, de capacitação, de transformação, de compartilhamento de conteúdo. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Hoje a gente vai falar sobre espiritualidade, a gente vai falar sobre gente, né, nas empresas. Vamos colocar alguns outros temas, talvez um pouco polêmicos ou que devem ser debatidos, né, sobre espiritualidade, abundância, riqueza. E deixa eu falar sobre o nosso convidado. Ele é casado com a Esther Galina, pai de 3 filhos, ele é empreendedor, pastor da Igreja Dínamos, palestrante e treinador, cofundador da Clínica Propósito. Eu tô com ele, ninguém mais, ninguém menos, internacionalmente conhecido, André Galina. Obrigado por ter aceitado o convite. Poxa, Henrique, eu que agradeço. Feliz por estar aqui com toda a galera que está nos ouvindo. Me deem licença agora, então, para poder falar com vocês, aqui com vocês. Que honra. Eu que estou honrado com esse convite. E vai ser muito bom estar nos bastidores aqui com você. Alguém que eu também admiro nesses meses que nós nos conhecemos. É muito recíproco isso, o tanto que conectou aquilo que a gente carrega, e eu tenho certeza que vai ser muito legal esse tempo juntos. Obrigado pela sua presença, tenho certeza que a galera vai adorar. Mas eu sou internacionalmente desconhecido ainda. Estamos caminhando, né? Estamos caminhando. A gente gosta de sempre começar com uma frase que faça bastante sentido dentro daquilo que você trabalha, da sua obra, do seu dia a dia, aquilo que acho que traz muito do que você faz. E aí você nos passou a frase que é: em qualquer organização ou empresa, se as pessoas não forem a parte mais valorizada e investida, o fracasso é só uma questão de tempo. Por que faz tanto sentido para você essa frase? Cara, a gente, para nascer, precisou de gente, né? Para fazer a gente. No parto, né? Ninguém nasceu sozinho. Na hora de morrer, estão carregando o nosso caixão, né? A gente não consegue nem ir para o túmulo sozinhos. Então, por que a gente pode achar que vai viver a vida não dependendo das pessoas, né? Então, a interdependência, as relações, elas estão no centro, no fundamento daquilo que é mais importante. E quando uma família, uma igreja, uma empresa não dá valor máximo às pessoas e, por consequência, aos relacionamentos, o fracasso é uma questão de tempo. Porque você está desconsiderando algo que não é apenas importante, algo que é fundamental para a existência e para a continuidade daquilo que vai construir. Eu gosto de uma frase também que diz assim: o sucesso sem sucessor é um fracasso. Porque você construiu uma corporação, mas se você não deixou alguém preparado para levar ela adiante, você pode morrer amanhã. Perfeito. Ela vai ruir. Por isso, o fracasso é só uma questão de tempo quando não damos valor máximo às pessoas. E no processo de liderança, você falando, eu me lembrei que a gente fala muito sobre, ao invés de você ter seguidores, você ter líderes, né? Existe uma frase que é um trava-língua, que eu falo que o resumo de sucesso é: o sucesso é a sucessão de sucessivos sucessores bem-sucedidos. Que é isso que você falou. Que é a duplicação, que é a multiplicação, né? Que algo funcione sem você. E eu acho que a religião, né, ela foi constituída basicamente assim dessa maneira. E, óbvio, Jesus começou lá, para mim, o maior líder de todos, há 2000 anos, né, ensinando 11 diretamente para serem os sucessores e hoje poder atingir a palavra depois de 2000 anos. Né? Maravilhosa essa sua reflexão, porque Jesus, a figura mais conhecida do planeta, cuja obra, cuja vida, cuja continuidade, né, permanece depois de 2 milênios. Ele não deixou um livro, ele não deixou uma religião, ele deixou discípulos. E eu gosto de sempre dizer, a gente ensina o que sabe, cabeça para cabeça, mas a gente transmite o que a gente é. Na lei da reprodução de novos líderes, não é só o que eu sei. Inclusive, as pessoas não estão tanto se importando com o quanto você sabe, até descobrirem o quanto você se importa. Então, legal. assim,
O que a gente sabe transmite informação, mas o que a gente transmite DNA. Então, eu acredito que na construção de novos líderes, na relação de pessoas, mais vale o que a gente se torna do que o que a gente sabe. O que a gente sabe é importante. É importante comunicar. Mas o que a gente vai se tornando é o que vai ser transmitido. Eu ensino o que eu sei, mas reproduzo o que eu sou. Isso é interessante. Excelente. E você hoje tem essa posição, esse papel, né, de liderança? Sempre foi assim? Você sempre foi, desde pequeno, esse cara que arquitetava, que estava junto, que compartilhava uma visão, que estava levando outras pessoas? Era uma pessoa mais tímida? Como é que era o André, desde pequenininho ali? Uau, é difícil falar um pouco da gente, né? Eu sou um improvável. Na verdade, eu não sou um cara de muitas habilidades, muita capacidade, ao meu ver, não. E não com falsa modéstia, mas eu acredito que foi uma graça mesmo. Deus me encontrou com a misericórdia dele e eu pude desfrutar mesmo de oportunidades que vieram na minha vida. Eu sempre gostei realmente de conversar. Eu falava muito na sala de aula. Minha mãe ouvia por isso, naquelas reuniões. Seu filho fala muito, mas eu também, graças a Deus, era um bom aluno. Mas eu também fazia amizade com professores, eu gostava de conversar com adultos. Então eu aprendi muito, aprendi muito. Tive um pai, tenho um pai e uma mãe, são maravilhosos no tocante a carinho, educação. Minha origem ali não foi religiosa, meus pais não me levaram a frequentar igrejas, foi uma experiência posterior, depois a gente pode até contar um pouquinho. Legal. Mas com muitos princípios cristãos, valores. Mas aí eu comecei a... Foi um passo de cada vez mesmo. Hoje, né, aos 34 anos, sim, estou numa função de liderança empresarial, eclesiástica, né, que para quem não está acostumado com esse termo, tem a ver com igreja, eclesia. Eclesiástico é liderança de igrejas, sou um pastor. Mas também liderando ali corporações, enfim, empreendendo. E percebo isso, cara, a importância do ser. A gente transmite o que a gente é. E por isso a gente tem que ser o que a gente é no bastidor, né? Num mundo de tantas aparências, o que vale é o que é, a realidade, né? Maravilha. E você tocou nesse ponto, você sempre foi cristão? Quando que começa assim, a sua conexão? Quando começa a sua obra? Vamos lá. Eu me converti aos 16 anos de idade. Eu costumo dizer, né? 1º de abril de 2006. No dia da mentira, eu conheci a verdade. E a verdade me libertou. Eu tinha uma base de princípios cristãos na minha casa, até os 16, mas eu estava numa fase meio ateu. Eu estava assim, se Deus existe, por que ele não aparece aqui agora e me prova? Então eu tive uma fase, embora eu tinha ido algumas missas com meu pai era um católico, não praticante, alguns cultos evangélicos com a minha mãe, que também ia de vez em quando, eu não fui doutrinado em nenhuma religião. Então eu estava numa fase meio rebeldinho, 15, 16 anos, embora meu pai sempre cobrou ser um bom aluno. Essa altura eu já estava no Senai, fazendo o Senai, mecânica automobilística, aquele curso, né? Curso de aprendizagem industrial. Você fica 2 anos lá no Senai. Fazia de manhã o Senai, era aprendiz de uma empresa, lavava peça à tarde, numa oficina mecânica que era terceirizada para a Petrobras, e à noite eu ia para o colegial ainda. Então, uma vida corrida com 16 anos. Neste ínterim, me chamaram para um encontro com Deus, numa chácara. Falaram, vai ter piscina, vai ter bola, campo, vai ter mulher. Encontro de jovens? Era um encontro. De jovens. E era evangelista de jovens. Eu era adolescente e tal, né? Jovem adolescente, né? Fui lá, tinha campo, mas não tinha bola. Não tinha piscina, mas não tinha água. E as mulheres eram separadas dos rapazes. Caí numa furada, pensei, né? Eu fui pra curtir. Sim. O fim de semana ia na chácara, baratinho. Cara, e lá eles anunciavam o evangelho. Lá eles oravam por nós. Eu comecei o coração um pouco fechado. Quando eu vi, eu estava aos pés de Cristo ali, entregando a minha vida. Ali começou a vida cristã. Então eu tive uma experiência pessoal com Jesus Cristo, de crer na palavra de Deus, de ter uma experiência mística mesmo, transcendente com o Espírito Santo. Eu nunca mais fui o mesmo, nunca mais duvidei da existência daquele que eu provei. Eu digo que o evangelho não é sobre saber. Saber sem sabor não adianta. Você tem que provar, é sabor. E eu provei de Cristo. Então ali eu me senti perdoado, liberto. Minha vida mudou muito. E eu passei a entender que eu tinha uma missão na Terra. Que era de ser como Cristo é. Parecer com Ele. Que grande desafio. Pregar o Evangelho. E aí eu tive resistências em casa. Os amigos estranharam muito. Eu sempre fui o cara que não precisava beber para alegrar o ambiente. Sempre fui muito espontâneo. Isso era um perfil. Brincalhão. E eu continuei sendo. Só que agora eu não queria mais palavrão, não queria mais aqueles ambientes. E eu tive uma experiência muito forte. Então, eu não ignorei meus amigos, mas
o rolê mudou um pouco, a ideia mudou um pouco. Conheci pessoas na igreja. Então, minha vida deu uma guinada pela conversão a Jesus Cristo. Foi difícil para os meus pais no começo, a mudança de rotina, mas eles depois respeitaram muito e hoje são fãs número 1 aí, admiradores dessa obra. Então, a obra mesmo como pastor foi posterior a isso. Eu converti com 16 e aí eu fiz seminário ali com 20, 21. Comecei a dar aula de teologia com 22, mas trabalhando ainda nas empresas. Eu vim ser pastor mesmo integral, um pastor de jovens, com 25 anos. 9 anos atrás. E aí você, quando virou pastor integral, você abre mão da carreira corporativa. Fui ganhar metade do que eu ganhava. Fui ganhar menos na ocasião, mas eu tinha certeza do meu chamado. A Esther estava terminando a faculdade de psicologia. Você já tinha conhecido. Tinha uma vida muito simples, mas eu estava muito envolvido. Eu tinha centenas de jovens, pregava todo sábado. Eu tinha convicção que era um chamado de Deus. E até aqui, nesses 9 anos que eu comecei a pastor em tempo integral, ordenado ao ministério, assim que que na igreja a gente chama essa função, né? Foi ordenado ao ministério pastoral, um pastor. Comecei a ser chamado de pastor com 25 anos. Novinho, né? Sim. E nesses 9 anos, aí agora, nos últimos 4 anos, é que eu assumi mesmo a igreja como um todo. A Dínamo Santo André é uma igreja com mais de 1.000 membros ali em Santo André, uma igreja que está ali há muitos anos, plantou outras igrejas também. Então hoje eu e minha esposa e minha família estamos tendo o privilégio de servir centenas e centenas de pessoas, pregando, ensinando, aconselhando, fazendo velório, casamento, tanta coisa, a vida de um pastor. Sim. Mas é muito gratificante saber que eu estou no centro da vontade de Deus. Eu me sinto no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa, cumprindo o meu propósito. Show. E é um trabalho, se a gente parar para pensar, empreendedor, né? Porque você tem que dirigir uma unidade, né? Que tem ali os seus custos, despesas, gente para administrar, né? O que é mais difícil? Administrar a igreja ou administrar os negócios? Os outros negócios? Rapaz, olha, eu acho que existe um aspecto empreendedor no ministério do ponto de vista administrativo. Isso. Do ponto de vista da execução mesmo, que um prédio, uma estrutura, funções. Então, só que o bom da igreja é que eu fui muito treinado, porque você vai passando pelas vasilhas. O que significa isso? Pelas etapas, é degrau por vez. Então, ninguém vira pastor do nada no nosso ministério. Então, eu comecei cuidando de 5 pessoas, 10 pessoas. E esse foi o ambiente que eu fui, então, crescendo. Não foi do nada. Comecei a pregar para 10, para 15, para 20, para 100, hoje para milhares. Mas, então, esse aspecto progressivo me ajudou muito. Mas eu não sei dizer o que é mais desafiador. Eu confesso que, empreendendo, começando uma empresa do zero, a gente tem uma clínica de psicologia online. Cara, estou enfrentando desafios novos. Eu acho que eu levo mais jeito com a igreja, no sentido de como líder, né? Porque eu sou muito mais habituado. E com empresas, eu estou amando, a gente tendo um êxito assim, exponencial, sobrenatural para pouco tempo de empresa. Nas palestras também. Então, eu não posso reclamar. Eu sou muito abençoado por Deus. Eu não sei nem explicar. Assim, Deus coloca a mão e a coisa vai. Mas os desafios administrativos estão aí, que requerem de nós disciplina, gestão, boas relações, se profissionalizar cada vez mais, entender, estudar, ler. Isso que, para mim, o empreendedor precisa encarnar. Seja empreendedorismo de igreja, empresa, seja o que for, precisamos sempre estar crescendo e nos expandindo. Porque o empreender é a atitude empreendedora, né? Que você tem dificuldades, você tem problemas e você tem que buscar soluções. E não tem chefe. Para aquele meio. Exato. Ou seja, como é que a gente busca solução para todos esses problemas que vão acontecendo? E tem que estabelecer ali rotina. Perfeito. E você conhece a Esther na própria igreja, começa a construir a família de vocês na própria igreja? Na verdade, eu era de um outro ministério. Eu era muito amigo, sou até hoje, do irmão dela, que era o pastor na ocasião da Dínamos lá. E a Esther tem uma história linda com Jesus também, filha de pastores. E aí, quando eu conheço ela, ela está no 3º ano de psicologia. E aí nós começamos ali um relacionamento. E nós dois tínhamos uma história muito forte com se guardar. Então, desde que eu me converti, eu me guardei. Eu não quis namorar com ninguém. Eu entendi que agora eu só ia me guardar para minha esposa. Eu só ia ter relações íntimas com a minha esposa depois de casado e por aí vai. E a Esther tinha uma história desde a infância. A Esther, por exemplo, o primeiro beijo da vida dela foi no altar, em mim, aos 22 anos de idade. Então, ela se guardou completamente, entendendo? Desde criança, ela fez esse voto. O pai dela, na verdade, foi uma iniciativa que ela sentiu do Espírito Santo. Então, foi algo muito legal. Ela construiu, então, a vida acadêmica, espiritual, relacional. E aí foi avançando. E aí vocês constituem essa família com 3 filhos.
Como é que é a relação de vocês? Cara, a gente... Essa dos filhos é uma loucura, porque com 1 ano de casado, a gente adotou a primeira... Nossa, 1 ano e meio de casado, a Duda. Então, a Esther é uma empreendedora social, ela sempre foi voltada. Sempre esteve lá com os pés nas comunidades, nas quebradas, porque ela sempre teve esse clamor pelo pobre. Chamado. Essa compaixão. E nesse processo, ela conhecia muitas famílias, sempre vivia rodeada de crianças. E uma vez ela foi muito além. Uma família que tinha 5 crianças, tinha uma avó e uma mãe, e era muito desestruturado. Ela conheceu a mais velha, que depois veio ser minha filha, a segunda adoção, a Ana. A Ana tinha 11 anos, a Duda tinha 1 e meio. E tinha outros 3 irmãos aí no processo. A gente não adotou os 5, a gente adotou a mais velha e a mais nova. Só que esse processo de adoção demorou alguns anos. A gente entrou na família para ajudar a família, Henrique. Servir, parte financeira, parte espiritual, parte emocional. Servindo ali o pastor, uma psicóloga, a igreja. De repente a mãe morre, a avó morre. Elas morrem de câncer. A mãe era usuária de droga, vivia na Cracolândia. Mas dentro da casa, de 5 crianças e a avó e a mãe, 3 tinham câncer. A avó, a mãe e uma das crianças, a Ju. A Ju tinha um câncer que ela quase morreu com 2 anos. O caso dela é estudado em Bruxelas, em Paris. Ela teve um câncer adrenal na parte hormonal, que deu metástase com 2 anos em todos os órgãos. Ela foi ressuscitada praticamente. Quando a gente entra nessa casa, ela está com 5, 6 anos, se eu não me engano, ou 8 anos ela tinha, ela tomava 36 comprimidos. Hoje ela toma 2 comprimidos, está praticamente remida disso. Ela tem ali que fazer um acompanhamento, porque era algo genético. A avó tinha, a mãe tinha, fez rastreamento genético em todos. Então, cara, a gente entrou para abraçar uma família e não para adotar. Só que o processo foi acontecendo, a gente começou a ficar em casa. Chegou um dia, eu morava num apartamento de 38 metros quadrados. E chegou um dia que teve que ficar os 5 em casa. Eu fui sair para trabalhar de manhã, parecia um campo minado. Onde eu pisava tinha uma criança. Ai! Cara, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Não tinha dinheiro, tudo muito difícil. Só que Deus falou claramente, André, isso é o evangelho. Você pediu para ser como Cristo. Ser pastor não é algo glamouroso. Ser pastor é estar nas trincheiras, é estar no dia a dia, é servir quem mais precisa. E aí, cara, nesse processo todo a gente conseguiu ver, hoje todos estão adotados, todos estão em famílias incríveis, todos estão muito bem, fazendo as suas escolhas, vivendo a sua vida com seus conflitos, mas poder fazer parte da história de Deus na vida das pessoas é incrível. E aí foi a adoção da Duda, depois a adoção da Ana, e no meio do processo nós engravidamos do Bernardo, que é o filho biológico. Então hoje somos uma família com 3 filhos, a Ana com 20, a Duda com 9 e o Bernardo com 6. Incrível. E por que vocês decidem adotar? Por causa desse processo, dessa compaixão, mas você já estava ajudando ali. Por quê? O que você sente, você, Esther, para, poxa, adotar, levar para dentro de casa e cuidar mesmo e compartilhar princípios, experiências? Cara, é aquela coisa, né? A Bíblia diz que a verdadeira religião é assistir, né? Ou dar assistência aos órfãos e às viúvas, nas suas necessidades. A necessidade do órfão mais profunda não é um presente de Natal. É um pai e uma mãe. E assim, as pessoas perguntam, André, foi muito difícil ser um pai tão jovem, adotivo, de uma adolescente de 14 anos, com outra cultura, cheia de rebeldia. E eu falei, gente, eu não pensei muito nisso. Eu pensei que é mais difícil ser uma adolescente de 14 anos sem um pai. É mais difícil que ser um pai de um adolescente de 14 anos adotivo. Então a gente olhou mais para eles do que para nós. Não era um sonho nosso, não era um objetivo nosso. A Esther sempre teve a impressão disso no coração dela, mas não foi uma coisa que a gente definiu, vamos casar e vamos adotar. Ela podia engravidar, até que no meio do processo veio a gravidez. É que a gente entendeu que Deus colocou na nossa vida. Eu digo que a adoção nos escolheu. Nós não estávamos na fila da adoção. Nós estávamos na fila de amar. E o amor que Deus pediu de nós ali não foi fingir que eles não precisavam ser adotados e ver todos indo para o abrigo. Deus deu amor de pai, deu amor de mãe. Isso revolucionou a nossa vida, nossas finanças. E a escolha foi, cara, para que a gente está nessa terra? Porque no final não é o que a gente conquista, é o que a gente se torna. E a gente abraçou eles e a gente que também fez parte de todo o processo dos irmãos também. E às vezes, todo aniversário reúne todo mundo. E sentir-se parte dessa história é lindo. Mas nós não temos virtude em nós mesmos, fomos lá atrás. Foi acontecendo, nós só não fingimos que não era com a gente. Nós só não fingimos que não tínhamos visto o que vimos. E aí aconteceu. Incrível. E qual que é o maior aprendizado? Assim, eu acredito que existem centenas, né? Todos, diários, e vão ter ainda muito mais.
Mas nesses anos que você já viveu essa experiência, né, tendo obviamente o filho biológico, vendo desde os primeiros instantes de vida e já tendo que criar crianças que já tinham ali um ambiente, já estava sendo moldada a crença, ou em algumas a crença já constituída, já formada. Qual o maior aprendizado assim, ou dificuldade que vocês enfrentaram nesse processo? A maior dificuldade? O meu egoísmo, a minha incapacidade de amar, de perdoar, de servir, de ter paciência. A vida é a escola do amor. Eu tenho que aprender a amar. E a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, né? Lá em 1 Coríntios 13. Então, na verdade, sendo bem honesto, eu estou aprendendo ainda. Então, eu me deparei com o quanto, mesmo na atitude mais altruísta que a gente pode ter, de colocar alguém na nossa casa, a gente corre o risco de ser egoísta até nisso. De exigir gratidão, de exigir uma série de coisas. Exigir reciprocidade, não ser ela natural. Então, tanto o casamento, quanto a adoção, quanto o filho biológico, eu fui alargado na capacidade de amar. Eu ainda estou sendo. E Deus é amor, né? Se Ele nos fez a imagem e semelhança dele, e a gente... É difícil amar como a gente ama a si mesmo. Porque você tem fome, você come. Você tem sono, você dorme. Né? Tá coçando, você coça. A gente instintivamente cuida de si mesmo. Mas cuidar do outro, como cuida de si mesmo, é sobrenatural. Freud diz que o cristianismo comete covardia com os seres humanos, pedindo-lhes o impossível. Como ele não conheceu o evangelho de dentro para fora, ele está certo. O cristianismo pede o impossível, amar o próximo como a ti mesmo e amar um Deus que você não vê de todo o coração. Mas ele não pede o impossível para você praticar racionalmente. O evangelho consiste no Espírito Santo vir morar dentro de nós e nos capacitar nesse processo. Então eu me sinto capacitado todos os dias por Deus a amar. O maior desafio é amar. E é lidar com uma cultura diferente, escolhas diferentes, um ser humano diferente que você, que merece dignidade, respeito. Eu não posso enfiar minha religião, meu jeito nas pessoas. Eu tenho que entender como as coisas convergem. Eu não posso abrir mão da autoridade, da paternidade, mas não posso me abrir mão da individualidade do outro. É um grande desafio. Incrível. E eu acho que hoje você presidindo também, tomando conta, administrando a igreja em si, né, a Dínamos, você deve ver situações muito diversas, né? Nossa! Várias diferentes. Quais são talvez as principais queixas hoje? É casamento, é relacionamento, é família? Tem de tudo um pouco, mas o que você vê que talvez é ponto central ou focal, assim, da maior parte das dificuldades das pessoas? Nossa, é profissional? É o quê? Disparados são os conflitos familiares. As nossas maiores marcas, positivas ou negativas, estão lá em casa. Os traumas, jovens, adultos, crianças, abusos, divórcios que deixou os filhos feridos, agressões, desprezo, pobreza. É algo que, a criança nasceu, que foi crescendo, sendo só limitado na vida, e o mundo enfiando os sonhos materiais, você não tendo condição. Então as pessoas vêm com muitos problemas relacionais. Então a igreja tem claro, a questão profissional é uma crise das pessoas também. E a igreja tem uma participação muito importante. Fé e trabalho interagem muito bem. Eu gosto muito de navegar nisso. Mas eu confesso que, assim, disparado, o maior problema das pessoas são os relacionamentos. As mágoas, os problemas, a dificuldade, cara, de uma conversa honesta, sóbria, perdoar, ser perdoado, andar aquela segunda milha, ou seja, vamos tentar de novo, vamos investir. Parece que cada vez a gente está tão mais egoísta, tão em busca da própria felicidade a todo custo, que a gente saiu ultrajando o direito dos outros, em nome de garantir o nosso, livrar o nosso da reta. E isso foi deixando cadáveres no caminho. Cadáveres não que você assassinou, mas que você foi matando no coração e sendo morto no coração. Então, relacionamentos muito superficiais, muito destruídos, e a igreja, o evangelho vem para restaurar isso. Então, a gente fala muito de casamento, criação de filhos, amizade, trabalho, honestidade, integridade, perdão, amor. Isso vai nos restaurando de dentro para fora. Eu lembro se eu não me engano, foi da última palestra que você deu em relação aos filhos, né? Que o objetivo do pai não é ou o fator que importa, não é o que você vai receber do seu filho, mas é o seu papel, né, de pai, é o que você tem para agregar e não ele para agregar para você, né? Sim, a gente tem a tendência, todos nós, eu, você, todo mundo,
de tudo que a gente está fazendo, tá bom, qual que é a colheita disso? Eu quero o resultado disso. Aham. E muitos filhos estão aprisionados no sonho do pai. A gente projeta o que o filho tem que ser. Uma das piores coisas da vida é você projetar expectativas no outro. Esse tem que fazer isso. A esposa é isso. Marido é isso. Pai é isso. Filho é isso. E você fica esperando o tempo todo. Você costura uma roupa curta e quer vestir nas pessoas. Fica bem em você, mas não fica bem no outro. Então, o maduro, né? Eu gosto de falar disso. A maturidade te leva a alinhar as expectativas. Agora, com o filho, eu tenho que estar mais concentrado no que eu entrego para ele, porque eu quero que... Qual é a recompensa de criar meus filhos? É vê-los construindo família. Ele não tem que, quando ele tiver dinheiro, me retribuir. A gratidão dele tem que ser espontânea. E eu não faço para um dia ele me dar alguma coisa. Eu faço para enviá-lo para o propósito dele. Então, liberar as pessoas para serem que elas são na empresa. Ah, investir na pessoa e agora abrir uma empresa. Que bom, cara. Ah, mas eu não ganho nada com isso. Então, você está na vida só para ganhar dinheiro? Só de você ver que tem uma empresa lá que tem o seu DNA, que você investiu, você não está ganhando dinheiro, mas, cara, o que é a vida? Então eu vejo muito isso, sabe, Henrique? De a gente poder se ocupar mais do que eu estou entregando do que aquilo que eu estou exigindo. A gente ter menos cara de nota fiscal e ter mais cara de carteiro. Mais do que eu entrego do que aquilo que eu cobro. Perfeito, excelente. Gostei da reflexão. E tendo esse papel, né, eclesiástico, mas empreendendo também, existe talvez um assunto que não sei se hoje ainda é um assunto que tem que ser desmistificado, que é sobre prosperidade, sobre abundância. Existem pessoas que acreditam que uma pessoa cristã não possa ser abundante, próspera ou financeiramente bem-sucedida. Qual que é a sua opinião, sua visão em relação a isso? Por que você acha que essa crença ainda está estabelecida na cabeça de muita gente? Dinheiro e espiritualidade, elas são opostos e elas não se complementam. Não são homogêneas, né? Elas não... É uma ótima pergunta, é uma percepção sua da realidade. Existe um preconceito, é como se fosse uma confusão, né? Alguns acham que as coisas não se misturam. Isso tem origem no pensamento que formou também um pouco da filosofia ocidental. Desde o pensamento de origem grega ali, uma ideia de dualista, uma ideia em que material são coisas passageiras e diabólicas e o imaterial são coisas divinas e maravilhosas. Então, uma ideia que o material é contaminado, o que é físico, e o que não é material é santo. É uma grande confusão. A Bíblia nunca disse isso. Jesus disse, inclusive, em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida, e vida abundante, ou vida em abundância. Jesus não está falando de ter muito dinheiro, ele está falando de ter uma vida que transborda. O que é abundante? Aquilo que vai além de mim, aquilo que abençoa o outro. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou, Abraão, seja uma bênção. Em ti eu quero abençoar todas as famílias. Então Deus é abundante. Quer saber como alguém é? Olha para a obra dele. Quer saber se o cara é um bom artista? Olha para a música que ele fez ou o quadro que ele pintou. Olha o que Deus criou. Olha o tanto de cor. Olha o tanto de sabor. Olha o tanto de vegetação. Olha o tanto de ser humano. Cada ser humano na Terra, quase 8 bilhões, ou já passou, não sei. Tem uma impressão digital diferente, um timbre de voz diferente, a retina dos olhos diferente. Olha a criatividade do nosso Deus. Então ele é abundante por natureza. E ele nos criou a imagem e semelhança. Então a abundância, a prosperidade está embutida em nós. E as crenças limitantes, elas vêm de origem de demonizar essas coisas. Então, não, mas todo rico é opressor. Quem disse? Toda generalização é burra. Então eu vejo que vem de pensamentos errados, né? Mas vem também, infelizmente, de abusos também. Religiosos que se aproveitaram da fé para ganhar dinheiro. E a Bíblia diz, não vejam a fé como fonte de lucro. Não vejam o ministério para enriquecer. Então, lá nos mesmos pastores têm seus trabalhos, seus empreendimentos, suas coisas. A Bíblia diz que o pastor é digno do seu salário. Entretanto, não pode explorar isso. A coisa tem que ser justa, honesta, clara, transparente. Então, eu creio que assim, não há nenhum problema na fé. A fé, ela faz parte de todas as áreas da nossa vida. Porque a fé começa dentro. E também toca as finanças. É muito comum ver o cristão chegar arrebentado financeiramente e prosperar na igreja. A igreja é um jardim de prosperidade. Por quê? O cara aprende a valorizar as pessoas, valorizar os recursos, a semear, a organizar as finanças. Parou de gastar com cachaça, com drogas, com um monte de coisa que não devia, e ele prospera. Então eu vejo que temos que fugir dessa ideia errada de que
Porque você busca a Deus, você não pode prosperar. Não há nenhum pecado em prosperar. Pecado pode ser o que você faz ou deixa de fazer com seus recursos, não tê-los em si mesmo. Maravilha, excelente. E se tratando de gente, falando de pessoas e trazendo talvez um pouco mais para essa parte profissional, como você é palestrante, né? E Sim. dentro de empresas, vocês fazem esse trabalho de psicologia como um outro negócio. Você acredita que as empresas hoje, elas se preocupam de fato mais com o colaborador, com as pessoas? Ou é mais um romantismo, é mais algo instagramável? Ou você de fato tem essa percepção de não, realmente o investimento, as pessoas estão passando a se preocupar mais com as outras pessoas e não vendo só como um número? Olha, se eu falar de um âmbito geral, eu estaria sendo leviano, porque eu não conheço a realidade da maioria das pessoas. A maioria dos empresários que eu conheço da igreja, ou que eu vou conhecendo no caminho, de fato passaram a se importar mais com as pessoas. As empresas mesmo que contrataram, por exemplo, nosso programa de palestras, o Engage, algumas contrataram, inclusive fizeram parceria com a clínica, dando terapia para os funcionários. Eu vejo verdade nisso. Claro, tudo tem o sintético e o original, tudo tem o falso e o original. Com certeza, nesse processo, tem gente fazendo para inglês ver, né? Fazendo só para mostrar, com máscaras. Com certeza tem charlatões nesse meio. Gente que não se importa com gente, mas é o hype, né? Vamos humanizar a empresa. Deve ter, Henrique. Mas eu acredito sim que se olhar 10 anos para cá, 15 anos para cá, há uma preocupação maior e mais real com as pessoas. Isso é muito bom. Perfeito. Eu lembro de um estudo que teve uma universidade americana que chama Singularity. Não sei se você já ouviu falar. Ela é uma universidade que fica no campus da NASA. Uau. E eles estudam futurismo, basicamente, para onde o mundo está se direcionando. E o legal de lá é que eles têm um intercâmbio muito grande de nações diferentes, então estudantes do mundo inteiro, e de profissões completamente diferentes. Desde um humorista, que eu já vi, que fez um curso, que é uma pessoa que eu acompanho, ele era humorista, hoje não é mais, até um biofísico, um pastor. Então existem pessoas de estudos completamente diferentes estudando sobre isso. E eu lembro que quando eles falaram sobre as 10 principais habilidades do profissional do futuro, 9 tinham a ver com a parte humana. Uau. Sobre resolução de conflitos, trabalho em equipe, gestão emocional, criatividade, gestão emocional. De 10 habilidades do profissional do futuro, 9 estão ligadas a essa parte mais humana. Embora a tecnologia tenha crescido bastante, e os profissionais de TI, né, que estão envolvidos ali com automação, com IA, com todo esse universo, sejam muito bem pagos, os profissionais mais bem pagos são aqueles que sabem fazer gestão. Sim. Gestão de pessoas. Mas se você pegar todos os cargos de confiança, e é uma coisa que eu costumo comentar com a galera, quem aqui nunca pensou, para quem já trabalhou num CLT, ou num emprego tradicional, olhou e falou assim, cara, eu acho que eu sei mais que meu chefe. E aí eu falo para as pessoas, só que você está olhando pelo olhar técnico, simplesmente. Então você sabe talvez mexer numa planilha melhor que ele, você soube executar uma tarefa operacional melhor do que ele. Mas esse não é o papel dele. O papel dele como gestão é fazer as coisas fluírem, não necessariamente ser o melhor técnico, né? Muito bom, exatamente isso. E até os caras de TI, os que se destacam, souberam gerar equipe, gerir a equipe e gerar trabalhar em time. Trabalhar com os times, não tem jeito. Então é muito importante realmente as capacidades técnicas. Mas o que vai consolidar e levantar mesmo um profissional é a capacidade humana, relacional, habilidades sociais, né? E qual que você acha que é a maior dificuldade em relação às empresas quando o assunto é gente? Assim, de empresários que você conhece, de palestras que você já faz, de contato que você tem com os colaboradores. Qual que é a maior dificuldade, assim? Cara, acho que eu vejo algumas, mas assim, poderia eleger em primeiro lugar encontrar esse equilíbrio entre acolher, entender, mas também chacoalhar, despertar. Porque em nome de humanizar a empresa, nós não podemos desconsiderar o fato de que existe uma execução, existe metas, existe a importância da produtividade. Então, a gente tem a tendência, como humanidade, a cair nos desequilíbrios. É assim na política, é assim na religião e é assim também nesse lado. Eu vi algumas corporações indo tanto para o humanizado que ele não consegue mais encorajar, confrontar
posturas preguiçosas. Porque ficou mais fácil dar desculpa agora, em nome de humanizar. Ah, não, mas você está me cobrando, eu tô com ansiedade. Sim. Então, acolher sem deixar de despertar, chacoalhar, vamos lá. Porque esse lado aqui também de, poxa, vamos fazer, desconsiderar o ser humano, as suas necessidades, vai estourar todo mundo, vai criar um monte de robô e vai adoecer. Mas o outro lado também, se você não entender, poxa, você está aqui para trabalhar, cara. Então, encontrar o equilíbrio está sendo um grande desafio. Porque o mundo corporativo se despertou para o humanizado, mas ele vem de um histórico produtivo, máquina, e ele tem que encontrar esse equilíbrio. E nesse processo de encontrar o equilíbrio, nós estamos nos deparando com um dos maiores problemas da humanidade, que é os transtornos mentais. Aí que entra a clínica nossa psicologia. Devido a muito tempo de exposição com telas, pornografia, essa vida social também cheia de vícios, famílias arrebentadas, as pessoas estão cheias de problemas, transtornos. Então isso afeta capacidade, produtividade, comunicação, eficiência. Como levar essas pessoas a uma saúde pessoal para isso se desdobrar numa eficiência profissional? Legal. Isso é o futuro. Incrível. Eu palestro nessa direção, a clínica de psicologia nessa direção, e o meu pastoreio de igreja, trazendo isso para o âmbito familiar, é nessa direção também. Como os pais vão construir uma família saudável com a esposa, com os filhos, trilhando esse equilíbrio do acolhimento, mas também do que tem que ser construído, e levando em consideração como nós estamos adoecidos como humanidade. Olha as redes sociais. Olha como a gente está polarizado. Olha como a gente está fio desencapado, está tomando choque toda hora. É muito sério o que a gente está vivendo. Suicídio crescendo. O Brasil é o país número 1 em ansiedade no mundo. Em números absolutos e em percentual. Para o ano passado. Isso é muito sério. Então, assim, a gente está com... É o transtorno mesmo. Não é aquela ansiedade. Eu tô com... Que ansiedade. Não, é transtorno mesmo. Crises. Fora os outros, né? Bipolaridade, tantas outras coisas. Então, é uma realidade. A saúde mental é uma necessidade profunda. E está diretamente ligado ao Brasil ser um dos maiores consumidores de rede social, por exemplo, do planeta? Na minha opinião, sim. E os estudos não foram concluídos ainda nessa direção, mas tem pesquisas. Eu faço parte de alguns grupos que estudam isso, não só de pastores, mas também gente que não é do campo de igreja, do campo social, do campo psicologia. Tem parte, mas eu diria que a gente volta para o seio familiar. A gente vem de uma geração que o pai, o negócio dele é trabalhar e ele acha que está dando tudo que podia já para o filho, pagando uma escola. E não formou emocionalmente, espiritualmente. Uma geração que, né, começou a ganhar dinheiro nos últimos 20 anos, no Brasil também. Boom das commodities, né, a política surfou nisso e virou uma chave do que é a vida. E aí a gente perdeu a mão, precisa retomar as rédeas para uma sociedade saudável, equilibrada, nem fundamentalista, nem quebrando todos os princípios que aprendemos dos nossos pais. Uma coisa de eu sou entusiasta do equilíbrio. E partindo desse princípio, como que você acredita, num ambiente corporativo, que a gente consegue atingir esse equilíbrio? Qual que seria o caminho das empresas, em termos práticos mesmo de conseguir unir? Cara, não, o nosso negócio, uma organização, ela é voltada aos compromissos dela, às metas que ela tem, mas você precisa se preocupar com essa questão de carga emocional, de trabalho. Em termos práticos, qual que seria uma dica assim, de conseguir chegar nesse equilíbrio? Investimento. O que eu estou investindo? Então, eu quero capacidade técnica, profissional e eficiência. O que eu estou investindo de ferramenta, palestra, curso, gestão, reunião, supervisão, relatório, parte técnica. E o que eu estou investindo na parte humana? Porque a gente tem o que a gente investe. Se você investir tempo na academia, você tem um corpo melhor. Se você investir em alimentos saudáveis, você tem uma saúde melhor. Se você investir em tempo com a sua esposa, você tem um casamento melhor. Se você investir em projetos, programas que vão trazer esse ambiente, nós temos o que nós investimos. Então, um duplo e amplo investimento em paralelo nas duas coisas vai me gerar resultados em ambas as áreas. Perfeito. Então, investir em ferramentas, pessoas e conhecimento em ambas as áreas, simultaneamente. O ser humano é multifatorial.
Pastor, tô aqui na igreja, tô com problema. Assim, então, em nome de eu indicar ele para um psicólogo, eu não deixo de aconselhá-lo. Tem o aconselhamento pastoral, mas tem casos que é uma terapia também. Porque saiu de uma esfera apenas religiosa, espiritual, e tem um transtorno envolvido, tem uma questão hormonal, às vezes um caminho psiquiátrico. Entender que nós somos multifatoriais, nós somos um ser amplo. Nos leva a ter uma abordagem também ampla, que considera os multifatores que geram saúde ou doença, fracasso ou sucesso. Incrível. E levando, eu acho que em consideração esse ambiente corporativo, se fala muito hoje de cultura, né? A cultura come estratégia no café da manhã. Como que você acredita que uma empresa possa construir essa cultura? Na sua concepção, a cultura ela é aquilo de missão, visão, valores, né? Que a maioria das pessoas, se você perguntar, ela nem sabe qual que é. Você está dentro de uma empresa, você pergunta para ela qual que é a missão do seu negócio, né? Qual que é a visão da sua empresa. E digo mais, se você fizer uma pergunta pessoal assim, qual que é a sua missão, André, aqui dentro? Qual que é a sua visão, André, como parte dessa célula aqui dentro? Quais são os seus valores, André, como parte desse ecossistema completo? Porque se você não sabe a sua missão, visão e valores, como é que você sabe se vai dar match com, né, se vai conectar com o da empresa? Exatamente. Você acha que está mais ligado a isso, que é teoria, ou a cultura é muito mais o que as pessoas veem, sentem e vivem no dia a dia? Assim, a cultura, não adianta você colocar missão, visão, valores, no final é o que as pessoas veem como líder, né? A única forma de liderar é pelo exemplo. Excelente pergunta. A palavra-chave é a honestidade nesse processo. Primeiro, na hora de gerar e construir em palavras a visão, missão e valores, a gente tem uma tendência de fazer o que a gente queria ser, o que a gente acha bonito. Mas, cara, você tem que olhar para dentro e não para outra corporação. O que de fato nós somos? E o que de fato nós fomos chamados a ser? Qual o problema que nós vamos resolver no mundo? Porque a gente não pode mudar o mundo inteiro. Mas tem algo no mundo que só a gente pode mudar. Temos que descobrir o nosso isso. O que é o nosso isso? O que é o nosso uau? Então, primeiro, na construção de visão, missão e valores, tem que ser honesto, real. Por quê? Se a teoria está linda e a prática é outra, o que é mais? O que é a cultura mais? O que mais é cultura? Vem da palavra cultivo. O que é o cultivo mais? O que eu sou, não o que eu falo que eu sou. Então, uma cultura da empresa está mais ligada com o que se pratica do que aquilo que se prega. A chave está em alinhar a prática ao discurso. Quanto mais o discurso estiver alinhado com a prática, quanto mais a cultura está irradiada no ambiente, alguns estudiosos de cultura eles falam de rio da cultura, uma correnteza. Quando a cultura é forte, você entra na empresa, ela te leva. Se a empresa tem uma cultura de transparência e mesa, e o cara tinha na outra empresa uma cultura de corredor, só falar mal por trás, o cara entra na empresa, daqui a pouco o cara chama ele para um feedback, olho no olho. A cultura é tão forte de falar na cara que o cara vai ser levado pela cultura. Uma empresa tem que ter a cultura forte o bastante para ter eficiência e proximidade entre a prática e a teoria, de modo que forma um rio, uma correnteza. Quem entra é levado. Performance. Tudo. Então, cultura é o quanto está aproximada a prática do discurso. Por isso, na hora de construir o discurso, olhe mais para dentro do que para o vizinho ou para fora. Coloque mais o que é do que o que você queria que fosse. Para não parecer a hipocrisia e a distância entre o discurso e a prática. O que enfraquece uma cultura? Hipocrisia. O que fortalece uma cultura? Incongruência, né? Incongruência. O que fortalece uma cultura? Coerência. Perfeito. Verdade. Honestidade. Inclusive, falar, isso aqui é um defeito nosso. Vamos tentar melhorar? Não adianta eu bater no peito e falar, nossa cultura é X. E eu só faço Y. O exemplo começa do líder. Então, isso é muito sério. E esse é o ponto. Aproximar a prática do discurso. Então, na hora do discurso, seja mais honesto em construir sua visão, missão e valores. Incrível, incrível. Acho que é mais do que aquilo que você quer que seja, porque eu acredito muito nisso também, na visão, né? Então, eu quero que seja desse jeito. Isso é a visão. Eu quero chegar aqui. Essa é a visão. Mas o que eu sou hoje, o que eu preciso me tornar para chegar. Você está disposto a se tornar? Legal. Isso. Porque eu quero chegar nesta visão, mas você está disposto a passar pelo processo ou se tornar essa pessoa? Poxa, não estou, então não comunica isso. Exato, não tem problema você falar assim, isso aqui é o que a gente quer se tornar. Mas aí você tem que falar, essa é a nossa visão, missão e valores. Hoje, gente, estamos enfraquecidos nesse ponto. Mas é o que a gente quer buscar. Vamos buscar juntos? Isso motiva. Motiva mais do que se fingir que tem aquilo. Perfeito. Então vamos para lá. Mas não fala que você tem e não tem.
Sim. Fala, eu quero ter. E as pessoas se conectam. Isso na igreja, isso em casa. Sim, total. Chamar a família e falar, gente, esse ano não foi legal, isso, aquilo. Mas vamos fazer diferente esse ano juntos? Essa vulnerabilidade, essa honestidade, isso conecta as pessoas e isso fortalece uma cultura. Aí todo mundo veste a camisa. Eu conheço um líder que, inclusive, ele é líder empresarial, é um dos maiores empresários do país que conheço, já ganhou até premiação, que é o presidente da Rinode. E ele falava muito o seguinte, quando ele ia apertar a mão de alguém, que ele ia fazer uma parceria, ou que ia acreditar no projeto dele, ele falava, cara, não te prometo uma empresa melhor, mas não te prometo uma empresa perfeita, mas te prometo uma empresa melhor todos os dias. Uau, fantástico. Não foque na empresa que você é hoje, mas naquela que você vai me ajudar a construir. Muito bom. Nos próximos anos. Essa visão de avançar, de crescer, isso é estimulante. Todo mundo quer estar num time que está melhorando, numa empresa que está crescendo. Fazer parte, né? Mesmo que em algum momento os números sejam ruins por causa de uma escolha errada, mas quem disse que não cresceu? Cresceu na maturidade, cresceu para baixo. Construir história. Às vezes a vida, você fica anos crescendo para baixo. Você não entende, nossa, todo mundo dá certo, todo mundo prospera, todo mundo casa, todo mundo não sei o quê. Olha eu aqui, mas olha para as suas raízes. Porque melhor é o fim das coisas que o início delas. Eu já vi, Henrique, muita gente começar bem, arrotar sucesso, desculpa o termo, e terminar tão mal. Eu já vi gente que ninguém dá nada. A gente começa tão mal, mas termina tão bem. Não podemos nos precipitar em dar diagnóstico, em julgar, porque melhor é o fim das coisas que o início delas. Então, às vezes, alguém está nos ouvindo agora, você está crescendo para baixo. E tem gente mostrando muita coisa. Entretanto, você está crescendo saudável, e na hora certa a coisa vai acontecer. Perfeito. Me lembra a história do bambu chinês, que nos primeiros 5 anos você vê 1 metro, né? Mas ele está criando as raízes para depois crescer 30 metros, envergar e ele não quebra. Porque ele ficou consistente. Perfeito. E falando de equilíbrio, já que você é um entusiasta sobre esse equilíbrio, existem muitos empresários que crescem, que estão bem financeiramente, né? Ou pessoas muito bem sucedidas financeiramente, mas que são desequilibradas em várias as outras áreas. A minha pergunta é, eu tenho uma crença de que, eu particularmente creio nisso, de todas as pessoas que eu vi, ou a maior parte delas, nenhuma delas crescia equilibrado. Normalmente acontecia um desequilíbrio em uma área, eu quero crescer esta área, eu desequilibrava umas outras, porque eu colocava uma carga maior, tenho 24 horas no dia, ou seja, eu colocava mais tempo nessa construção para depois buscar este equilíbrio. Certo. Você acredita que é dessa maneira ou que dá sim para uma pessoa falar assim, cara, eu vou trabalhar às 8 horas, eu vou fazer meu crossfit, eu vou brincar com os meus filhos, eu vou presidir a igreja, eu vou empreender, eu vou conseguir equilibrar todos esses pratos, ou eu construo ou coloco energia mais em 2, 3 pilares, depois que eu estabeleci eles, sei lá, consegui equilíbrio, vou para um outro. Como que você acha? É assim, o mundo perfeito, ideal, ninguém vive, né? O ideal é que a gente conseguisse, desde sempre, crescer equilibrado. Porque isso gera tanta consistência, cara. Saúde. E eu não estou falando de tudo na vida. Então, assim, o que eu digo? Primeira coisa, o que não vale a pena você perder em nome do sucesso profissional? Entende? Então, sua casa, por exemplo, na minha visão, o seu casamento, os seus filhos, o seu lar e a sua saúde física e emocional, vamos lá. Então, por que eu vou para uma temporada que eu vou desconsiderar tudo isso? É porque eu estou achando que a vida é mais do que eu conquisto do que eu me torno. Porque tem coisas que não voltam, eu não sei o dia de amanhã. Então, algumas coisas, sim, com certeza, Henrique. Todo mundo que explodiu deu uma desequilibrada. Mas o que você acabou de falar? Eu busco equilíbrio. Então, equilíbrio nem sempre vai ser uma constante, ele é uma busca. A própria energia elétrica é uma diferença de potencial que busca se equilibrar. Por isso passa uma corrente ali. A diferença de elétrons ali, né? E vai ter essa diferença de potencial, gera poder. Então, a tentativa de se equilibrar mostra que os seus valores estão intactos, mesmo que você cometeu algumas falhas no caminho. Não, eu vou buscar me equilibrar. Então, só a busca do equilíbrio já é muito valiosa. Então, a gente não vai viver perfeitamente equilibrado sempre. E em tempos vai ter desequilíbrios. A questão é, a custo de que eu quero conquistar isso? Tem coisas que eu não abro mão. Então, beleza. Meu mundo ideal vamos supor, sair 2 vezes a semana com a minha esposa, mas numa temporada, vou sair uma cada 15 dias, vou explicar para ela, vamos entender juntos, estamos juntos no processo, porque agora a gente vai ter que economizar dinheiro e eu tenho que trabalhar algumas horas a mais.
combinado não sai caro. O que é desequilibrar? É você sair fazendo isso, sua esposa insatisfeita. Não ter alinhamento de expectativa. Você não se alinha em nada e você ainda acha que ela está errada de cobrar. Mas você fez um compromisso com ela no altar. Está errado. Então, o equilíbrio não é esse mundinho perfeito que eu nunca vou desequilibrar. É uma maturidade nas temporadas, nas conversas, mostrando a valorização das pessoas em detrimento das coisas. Se eu valorizar mais pessoas no caminho, eu tenho um crescimento saudável e consistente. E não apenas uma explosão monstruosa a troco da minha saúde, a troco de viciar em um monte de coisa, de perder o principal da vida. Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? Perfeito. Perfeito. Excelente, incrível. Obrigado pelos ensinamentos. E eu acho que pra gente ir pra essa reta final, já pra finalizar aqui, eu tava dando uma olhada, falei, caraca, passou tão rápido. Acho que a missão, visão e valores, eu sou formado em administração, né? E eu aprendi lá sobre missão, visão e valores de um negócio. Depois, a missão, visão, valores, acho que de cada pessoa, né? Dentro de um ecossistema, dentro daquilo que você tá fazendo. E acho que essa missão, visão e valores, ela pode dar um norte para as ações, para as atitudes que aquela pessoa vai ter durante a vida dela. Porque imagina que a gente vai fazer uma viagem. O que são as missões, as visões e os valores? A missão é por que eu decido viajar? O porquê disso? Qual que é essa jornada? Qual que é essa viagem? A visão, onde eu quero chegar? Onde essa jornada vai me levar? E os valores, que é aquilo que você falou de abrir mão. Os valores é o que eu levo na mochila, que eu não abro mão. Muito bom. Eu tenho, sei lá, pouco espaço para levar, mas isso aqui eu não abro mão. Isso aqui eu carrego comigo e tá aqui, né? Exatamente. Eu deixo o tênis para trás, mas isso aqui eu não deixo. Exatamente. A clareza da visão, a clareza da missão e a consistência, a clareza dos valores te ensina a dizer não para o que tem que dizer. Não. É só tendo clareza do que você é que você sabe o que você não quer se tornar. É só tendo clareza de onde você quer chegar que eu não pego qualquer voo. É só tendo clareza do que eu carrego na mochila que eu sei o que eu não posso largar no meio do caminho. Então, essa clareza de propósito, que é o resultado disso, razão pela qual eu existo, estribada na visão, missão e valores, me dá muita tranquilidade para ver uma oportunidade incrível desse tamanho e eu falar, legal, mas não é para mim. Eu paro de ser, desculpa, um tarado de oportunidades, que nem cachorro, que não vê uma porta aberta já entra, porque eu sei que eu sou. Eu sei que nem tudo que é bom é para mim. E nem tudo que é ruim, aparentemente, realmente é ruim para o meu propósito. Tem remédio amargo que tira a dor. Então, assim, sabendo o que eu quero construir, isso me ajuda muito a dizer nãos, sims, e não entrar em qualquer coisa, cara. E não se relacionar com fazer uma sociedade com qualquer pessoa só a título de aumentar meus ganhos. Isso ajuda demais. No longo prazo, é isso que faz diferença. Maravilha. Obrigado. E pra gente fazer um bate-pronto, a gente tem em todos os episódios aqui um bate-pronto, algumas perguntas pra gente poder finalizar. A primeira delas é, qual é o livro que mais te marcou? Cara, são tantos, mas eu acho que o que mais marcou foi Humildade, Andrew Murray. Esse livro é muito profundo. Eu li ele ano passado. Poxa, eu leio já, desde que eu me converti, eu comecei a ler bastante, há 18 anos atrás. Mas esse livro mexeu muito comigo. Ele fala sobre a humildade. Nunca tinha ouvido falar. Legal. Qual que é a pessoa que mais te inspira? Vamos trazer para esse plano terreno. Qual que é a pessoa que mais te inspira? Cara, a Esther, minha esposa. Incrível. Existe uma razão, um motivo pelo qual você queira compartilhar? A determinação, a fé dela, a determinação, a lealdade dela, a disposição de construir família junto, de cuidar das crianças, de cuidar de mim, de cuidar da igreja, Cara, é impressionante. A nossa parceria é impressionante. Então, é a pessoa que mais me inspira. Maravilha. Qual que é o seu maior sonho hoje? Ser mais parecido com Jesus. Perfeito. Tem alguma história de algum bastidor durante esses 34 anos que você nunca compartilhou, mas que você gostaria de compartilhar? Alguma história marcante, alguma que tenha feito muito sentido e você ainda não compartilhou ou não tem?
Rapaz, olha, você me pegou agora. Compartilha tanto, né? É um livro aberto. A Né? gente tem uma vida muito aberta. Não me vem nada à memória agora. Perfeito. Que eu nunca compartilhei para compartilhar aqui agora. Sem problemas. E se o seu eu do presente encontrasse o seu eu do passado, o que você diria para ele? Qual conselho você daria? Esse passado é quando? Coloca ali adolescente. Uau. Cara, eu diria para ele, né? Descanse nas promessas de Deus. Descanse. Descansar a alma. Deus é Senhor do tempo. Então, eu diria, aprenda a descansar, tenha paz. Porque a preocupação não resolve nada. A ansiedade não resolve problemas. A preocupação é se ocupar previamente de uma coisa que você não pode resolver. Então, descanse. Né? No meio de um mundo tão louco, um mundo em caos. Descanse nas promessas daquele que te criou, naquilo que está no seu coração. Porque um dia de cada vez. Perfeito. Eu acho que liga muito a isso é o medo, né? É a antecipação de dor. Cara, exatamente. Ele existe ou no futuro ou no passado, né? Na que maior parte das vezes. Porque eu diria isso pro adolescente André. Eu tinha isso. Do que eu vou trabalhar? Será que um dia eu vou casar? Que mulher vai gostar desse cara feio aqui? É isso que eu pensava. Como que vai ser? E mesmo quando me converti aos 16, eu não sabia. Eu tinha um medo do futuro. Eu não descansava. Mas aí, muitos anos atrás, eu aprendi a descansar. Hoje, eu não tenho medo do futuro, porque eu descobri que Deus também está lá. Maravilha. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Por ter aceitado o convite, por esse papo. Prazer. Por compartilhar esses ensinamentos, sua história de vida com a gente, por ter sido esse livro aberto. Espero que a gente possa bater um papo mais vezes. Amém. Queria que você deixasse aí as suas redes sociais, do Instituto, o seu, para a galera poder seguir o trabalho de vocês, tanto espiritual quanto também sim. essa obra, né, da clínica. Legal. Meu Instagram, André Galina A. Tem mais um A lá no final. André Galina A. Né? É um L, Galina? Com 2 L's. 2 L's. Bem lembrado, Perfeito. com 2 L's. André Galina, com 2 L's. E tem um Azinho no final, porque eu já tinha outro André Galina. Clínica Propósito, nosso Instagram, é uma clínica de psicologia online. É só marcar sua terapia lá, você escolhe seu terapeuta. Incrível, maravilhoso para participar disso. E igreja igrejadinamos.sa de Santo André. Dinamos com U. Igrejadinamos.sa é a igreja que eu pastoreio. É isso. Maravilha. Segue minha esposa também. Esther.laragalina, com 2 L's. Ela gera mais conteúdo do que eu e tem feito um trabalho incrível, despertando mães, esposas, pessoas. É algo incrível. Ela é um fenômeno. Eu acompanho lá. Acho que seria legal um dia a gente fazer um bate-papo com um casal. Com um casal, né? Acho que bora. Seria um tema bem importante. Mas traz ela sozinha importante. também para dar tempo para ela, porque ela claro. Ela vai ser, o episódio dela vai ser melhor do que o meu. Pessoal, aproveita também para seguir as nossas redes sociais, o nosso Instagram, @podcastnosbastidores, e o YouTube é Nos Bastidores Podcast. Quero agradecer aí a Fornexus Produtora, que permitiu que esse episódio fosse realizado. E eu gosto sempre de finalizar com essa frase, que é: um dia você será reconhecido no palco por anos de trabalho que você fez nos bastidores. Até o próximo episódio. Valeu.